O MIID, do Laboratório para a Rádio, a investigação da Universidade do Minho. As inovações, os investigadores, a ciência e a tecnologia. O MIID. Todas as semanas, perspectivamos o futuro. Quinta-feira, às 20 horas e em podcast em rum.pt. Olá, sejam bem-vindos ao novo formato do UMIID. Todas as quintas-feiras temos encontro marcado para, em 10 minutos, simplificar a ciência. Comigo tenho a investigadora e geóloga Rachel Prochorov. Olá, seja bem-vinda. Hoje vamos falar sobre o tema da sua tese, que está a desenvolver, que é uma proposta de gestão e interpretação do património geológico da área do Parque Nacional Serra da Capivara, no Brasil. Antes de mais, acho que é importante esclarecer para os nossos ouvintes ficarem a perceber do que é que estamos a falar. O que é uma capivara? Uma capivara é um roedor, é um animal, um mamífero roedor de porte grande, que é bastante conhecido no Brasil e que tem sido uma figura constante nos memes brasileiros. É quase uma espécie de um castor, não? Mas é bem grande e é muito gente boa. Se dá bem com todos os bichos, eu acho. Mas é muito importante dizer que ela não existe na Serra da Capivara mais. Exatamente. Era essa a próxima questão, porque temos um parque que tem o nome de um animal que não existe. Pois é, mas ele existiu durante muito tempo, porque há muitos milhares de anos a Serra da Capivara era de clima muito tropical, chovia bastante, e a capivara existia no local. Agora ele tem um clima seco, um clima árido, então ela não existe mais. Muito bem. E conseguimos saber que ela existiu através também, como é geóloga, através das rochas. Na verdade, a gente sabe que ela existiu por causa das pinturas rupestres e por causa também dos registros fósseis. Mas nas rochas mesmo, o que a gente descobre é uma história um pouco mais antiga. O que a gente faz, basicamente, é ler as rochas como se elas fossem um diário da Terra. Então, eu costumo brincar que é assim, do mesmo jeito que uma adolescente, ou um adolescente, por que não é? Escreveria assim, querido diário, hoje eu fui para a escola, eu vi a menina que eu gosto, não aconteceu nada demais, fui para casa, fiz a minha tarefa do lar, e foi isso. Às vezes a gente vai para lugares onde as rochas contam exatamente isso que aconteceu naquele dia, entre aspas, porque o dia da Terra é muito mais longo. Mas tem lugares onde a Terra diz uma coisa assim, querido diário, hoje eu fechei um oceano. E aí você vê na rocha exatamente isso. É lógico, como eu disse, o dia ali tem milhões de anos. Mas a gente consegue ver nas rochas o registro desse fechamento desse oceano. Então, esse lugar começa a ser importante da gente salvaguardar. E aí eu faço uma diferenciação grande entre a gente preservar e conservar, porque conservar permite que as pessoas venham olhar, mas também permite que os pesquisadores possam ir lá e retirar dados, mas que aquilo fique inteiro. Não é? É a grande diferença entre preservar e conservar. Preservar é tipo, ninguém chega aqui perto, hein? Ninguém vai tocar, ninguém vai olhar. É assim que a gente sabe, por exemplo, do meteoro que levantou toda aquela poeira e que acabou culminando depois na extinção dos dinossauros. É assim que a gente sabe que o Oceano Atlântico abriu há mais ou menos 140 milhões de anos. É assim que a gente sabe a história da Terra, através desse diário que é escrito nas rochas. Como o nome da tese também indica, a sua ideia, que também vem por inspiração, digamos assim, de outra geóloga, se não estou em erro, é criar um parque geológico na Serra da Capivara. A minha pergunta é, como é que surgiu esta ideia? É realmente necessário fazer algo por esta região, que está um bocadinho também esquecida, por aquilo que percebi? Então, na verdade, são conceitos diferentes. Um parque geológico não é um geoparque, ok? O geoparque é uma figura de gestão territorial. Não tem muros, não tem cercas, e ele se assenta num tripé de geoconservação, de desenvolvimento sustentável, de geoeducação e de geoturismo. Então, o geoparque tem que partir de baixo do povo. As pessoas que moram no lugar é que tem que querer isso. O Serra da Capivara ele é um parque nacional que é uma figura de proteção territorial que impede, por exemplo, as pessoas de viverem lá. Um geoparque não, um geoparque quer que as pessoas vivam lá. Então, são coisas distintas. Então, por que eu fui fazer a minha tese lá? Primeiro porque a doutora Néide Guidon, que é a responsável por todo o projeto do Parque Nacional Serra da Capivara, que está lá desde 79 fazendo isso, ela estava muito interessada em ter o geoparque, a figura de proteção. E ela queria mais esse terceiro selo da Unesco, né? Que na época ainda não era da Unesco, não estava sob o guarda-chuva da Unesco, mas agora já está. Então, ela me contactou para fazer o dossiê, que depois ia de candidatura.
Só que, quando fizeram o inventário, que foi a CPRM que fez, os pontos estavam todos muito dentro do parque. Então, ia contra a ideia de ser um geoparque, porque precisa de gente para ter desenvolvimento sustentável. Então, o que eu fui fazer lá? Eu fui fazer um inventário de pontos que pudesse promover esse desenvolvimento sustentável. Mantive alguns pontos dentro do parque, mas achei pontos fora do parque também. E a coisa mais legal que eu achei foram pontos de muita importância geológica, e que estavam realmente fora do parque, que tinham sido esquecidos. Então, envolveu os 4 municípios que fazem parte do parque, envolveu pessoas. Sim, exatamente. Era o que eu lhe ia perguntar, qual foi a reação das pessoas. Se calhar é difícil para estas pessoas que vivem aqui num sítio um bocadinho árido, com algumas dificuldades, ali um bocado esquecidas no cantinho delas, e de repente há interesse. Mas há interesse porquê, não é? A reação primeiro foi de espanto. Falei assim, meu Deus, o que tem uma pessoa do governo aqui olhando para ver se vai tirar mais terra da gente? Porque quando foi feito o parque, demarcado o parque, muitas pessoas não tinham os seus documentos de posse de terra, não receberam dinheiro pelas suas terras. O parque foi esquecido por muito tempo. O aeroporto, que foi construído no local, demorou mais de 16 anos para ser construído, que foi gasto um dinheiro absurdo. Não tem como você chegar até o parque. Para eu chegar até o parque, eu precisava sair de São Paulo às 6 horas da manhã e eu só conseguia chegar no parque às 11 horas da noite. A ideia não é fazer um parque, porque para fazer um parque tem que vir da população. A ideia é que esses pontos sejam daí interpretados, então essa é a segunda parte da minha tese, é traduzir o geologuês para que as pessoas que vão visitar por causa das pinturas rupestres, que são fenomenais e que são indícios de ocupação humana de há mais de 100 mil anos, o que contraria aquela teoria da ocupação do sítio Clovis, do Estreito de Bering. Exatamente. E aí, assim, a pessoa vai lá, vai visitar o sítio da pintura rupestre, aí ela vai visitar um mirante. E esse mirante, eu pus lá uma explicação super tranquila, super fácil, não é geologuês. É numa linguagem simples. Não, é tipo assim, olha, fulaninho, aconteceu isso, papapá. E o cara fala, meu, que legal, não sabia que era assim. Aí o guia, que já foi treinado, fala assim, olha, tem um outro lugar que é diferente a formação. É outra coisa. Quer ver? Ah, então quero. Aí vai num outro lugar, que é um outro mirante, com uma outra rocha, e aí é outra história, porque foi outra coisa, foi outro tipo de formação. Ele, nossa, mas isso é muito legal. E aí eu tenho a história toda de como aquilo se formou. E as pessoas também ficam contentes porque percebem que é uma forma também de se sustentarem no futuro. O cara que ia ficar lá 3 dias, ele fala, não, peraí, mas se a história é assim, eu quero ver esse outro lugar. E aí ele fica 5. Então, ao invés de ele gastar por 3 dias, ele gasta por 5. E aí, ao invés de ele comprar o artesanato só de 3 lugares, ele comprou de 6. E as pessoas que antes produziam só para aqueles 3 lugares, agora vai precisar de mais gente para produzir artesanato para 6, 7 lugares. Aqui também, então, falta a parte, lá está, do investimento em acessibilidade também para as pessoas poderem visitar o parque. Sim. Porque por tudo o que nós estamos a entender, é um sítio bastante rico, tanto quando estamos a falar de rochas, como também, como estava a falar há pouco, e eu tinha guardado esta pergunta também mais para a frente, é um local de riqueza também porque vai contra a teoria do povoamento, que diz que os humanos, digamos assim, chegaram pelo Estreito de Bering e não chegariam àquele local, quase, não é? Então, mesmo investindo num geoparque, também iria fazer com que mais investigadores estudassem esta possibilidade. Sim. Não na Serra da Capivara em si, mas assim, na América, a gente sabe que existem 2 tipos. Eu não sou especialista, então até onde a informação me chegou, existe um biotipo que é mais ligado ao biotipo africano e existe um que é mais ligado ao biotipo, digamos, asiático. Existe a possibilidade de que haja 2 tipos de frentes de imigração, do humano ter vindo diretamente da África para a América. Agora, se você pensa em glaciação e pensa na glaciação ter baixado o nível do mar, torna-se provavelmente possível os humanos terem vindo diretamente da África para a América do Sul. Em que ponto é que está agora a sua tese? Já está quase terminada? Quase terminada. Na verdade, devia ter terminado antes. E que conclusões é que já chegou? Só para termos aqui um ponto de situação. A conclusão é assim, bom, eu já achei os pontos, os sítios, eu fiz um inventário, na verdade podia haver muitos mais, mas o inventário nunca é fechado. E agora eu estou desenvolvendo os textos traduzindo o geologuês.
para que possa ser usado. A verdade, o que eu penso é, o que eu quero que essa pessoa saia daqui levando para casa? Você sabe o que é uma trilobita. É uma barata do mar. E nós temos um sítio lá com trilobitas. E aí, quando eu expliquei a importância daquilo, cheguei e sentei e falei assim, são umas baratas do mar. Mas é mar? Aí, o que eu fiz? O que é importante? É você linkar com a experiência da pessoa. Existia um santo, Padrinho Cícero, e eles falavam assim, o sertão vai virar mar, o mar vai virar sertão. E eu disse para um deles, eu falei assim, o Padrinho Cícero não falou que o sertão vai virar mar, o mar vai virar sertão? Então, o mar virou sertão. Era mar aqui antes. E era mesmo. Tanto que tem as trilobitas lá. Isso eu provo para os cientistas que aqui era mar. Não pode deixar levar. Nunca mais deixaram. E a ideia da Serra da Capivara se tornar um geoparque ainda está realmente longe de sair do papel e se concretizar? Para se tornar um geoparque ainda vai muito longe. Primeiro que precisa haver uma contribuição dos 4 municípios envolvidos, com pessoal, com um conselho diretivo, precisa haver um geólogo, precisa haver um biólogo, precisa haver um turismólogo, precisa ter um monte de gente envolvida e geralmente quem faz isso, quem empresta pessoal para isso, são os municípios. Depois precisa haver envolvimento da população, precisa haver envolvimento em termos de tudo, dos produtos que são feitos na região, que vão ter a marca do geoparque, idêntico ao que se faz aqui, que se faz muito aqui. E precisa haver muito envolvimento do governo brasileiro, que nesse momento, acho que o governo brasileiro não está nem envolvido com o próprio governo brasileiro. Para concluir, para o futuro, então, o que é que se espera para a Serra da Capivara e também para si, Rachel? Para a Serra da Capivara, eu espero que o governo brasileiro acorde. Aliás, para o Brasil, né? Porque a Serra da Capivara não é a única, existem vários outros projetos de geoparque que ficaram completamente estacionados. E existem várias Niedes Guidon espalhadas pelo Brasil. Pessoas com projetos maravilhosos que estão sem dinheiro para continuar. E para mim, eu espero continuar levando a geologia, explicando a geologia bem simplificada para as pessoas, para elas continuarem se apaixonando por geologia. Porque geologia é realmente muito legal. Partilhar a sua paixão. Sim. Sim. Muito bem, chegamos então ao fim. Muito obrigada. Regressamos na próxima quinta-feira com mais uma edição do MIID. Já sabe, se quer voltar a ouvir esta entrevista, pode aceder ao site da Universitária em rum.pt na pasta podcast. Até para a próxima quinta-feira. O MIID, do Laboratório para a Rádio, a investigação da Universidade do Minho. As inovações, os investigadores, a ciência e a tecnologia. O MIID. Todas as semanas, perspectivamos o futuro. Quinta-feira, às 20 horas e em podcast em rum.pt.